Fala galera, essa questão 20 é massa porque ela envolve um conceito de triângulos, tá? Porque vê, ela fala o seguinte, na figura a seguir temos uma circunferência lambda de diâmetro AB igual a 10 centímetros. Ó, então ele falou que AB é o diâmetro da circunferência. Seja f uma função lambda em R, certo? Tal que cada ponto x de lambda faz corresponder à soma dos quadrados das distâncias de xa e xab. Pode-se afirmar o seguinte, então vê, o que é que ele faz? Você vai pegar uma posição de x e a sua resposta, ou seja, seu y, vai ser, então vê, é um f de x, deixa eu botar o desenho aqui, se foi mal. Então é um f de x, deixa eu subir um pouquinho, tá galera? É um f de x que tem um y associado. Tem um x associado, desculpa. Esse f de x já é o y, beleza? Então, quando eu for dizer a minha posição x, a minha resposta vai ser justamente a soma dos quadrados. Ou seja, é como se a minha função fosse assim, ó, f de x igual a xa ao quadrado mais xb ao quadrado. Ou seja, vamos supor que eu diga a posição de x aqui. E aqui seja 4 e aqui seja 5. 4 e 3, desculpa. 4 e 3. Então, a minha resposta, o meu y seria f da posição x, que seria a coordenada de x ali. Eu vou colocar assim, coorne, certo? Então, isso seria 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, certo? Que ia dar 25, beleza? Então, tipo assim, para cada posição de x, eu vou pegar a distância de x a levar ao quadrado e somar com a distância de x a b ao quadrado. E aí que chega o que envolve a propriedade de triângulos. Galera, lembra? Você tem um triângulo aí, que está escrito na circunferência, beleza? E esse triângulo escrito na circunferência, um lado dele é o diâmetro da circunferência. Então, quando você tem um triângulo escrito na circunferência, e um lado dele é o diâmetro da circunferência, você sabe que esse triângulo com certeza é um triângulo retângulo, beleza? Outra justificativa seria o seguinte, se você olhar aqui, esse ângulo é um ângulo central. E o ângulo central é um ângulo de 180 graus. Então, se o ângulo central é um ângulo de 180 graus, o ângulo que está na ponta, que seria um ângulo escrito, com certeza vai ser um ângulo de 90, que é metade, beleza? Então, se é um ângulo de 90, isso aqui é a hipotenusa, e isso aqui são os catetos e parabéns. Você tem um triângulo retângulo, que obedece ao teorema de Pitágoras. Então, isso cria uma propriedade muito interessante. Que propriedade é essa? Que qualquer ponto x que eu pegar ao decorrer da circunferência, qualquer um que eu pegar, eu vou estar formando um triângulo retângulo que tem a mesma hipotenusa, certo? Porque a hipotenusa sempre vai ser a distância de A a B. Então, qualquer ponto que eu pegar na circunferência, eu vou formar um triângulo retângulo. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui embaixo. Desculpa, se eu pegar esse ponto aqui embaixo, ó, a distância, não vai ficar bonito no meu desenho, tá, galera? Então, eita, não ficar bonito é diferente de ficar horrível. A distância de A esse ponto e a distância de B, que eu não estou com muita precisão aqui, a esse ponto, ia formar um triângulo retângulo. Aqui seria XA e aqui seria XB. E, tipo, com certeza, quando eu levar x ao quadrado mais xb ao quadrado, sempre vai dar a mesma resposta. O que isso quer dizer? Aonde eu quero chegar com isso? Que, independentemente de qualquer ponto que você pegar, independente de qualquer ponto que você pegar na circunferência, a sua resposta vai ser sempre a mesma. Vai ser sempre o tamanho de A a B, que vai ser o valor da hipotenusa. No caso, ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado. Que aí, no caso, dá 25. Ou seja, para qualquer valor que você pegar, para qualquer ponto que você pegar de x, você vai obter a mesma resposta. Por isso que essa função seria uma função constante, certo? Porque por mais que você varie o x de canto, você sempre vai obter a mesma resposta, tá? Galera, espero que vocês tenham entendido. Valeu!